Como nunca. Ação! Ai. Isa, o tema de hoje é como você usa o seu tempo? Uma pergunta que a gente quis trazer justamente porque a gente tem essa percepção de que o tempo passa rápido demais, porque às vezes eu faço isso, o tempo para. Então, da onde surge essa percepção do tempo, né? Como a gente tem usado o nosso tempo? E aí, eu queria trazer para vocês 2 pontos. O primeiro existem 2 tipos de tempo. O tempo cronológico, que é o tempo mensurável, é o tempo que a gente consegue medir, ou seja, são os dias, as horas, os meses, os minutos, o ano, enfim, é o relógio, digamos. Que é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo. O tempo existencial, ele é o tempo, né? Então, o tempo cronológico e o tempo existencial. O tempo existencial, ele é o tempo que não dá pra gente medir, ele não é mensurável. Ele é medido, né, através do quanto a gente evoluiu, do nosso avanço pessoal. Ou seja, por exemplo, eu e a Isa estamos aqui, nós duas temos um tempo existencial. Mas pode ser que a Isa evolua mais e pode ser que a Bia evolua menos. Pode ser que daqui a alguns anos eu encontre a Isa e ela esteja ainda melhor, que ela se torne um ser humano mais, sei lá, aprimorado. E aí, de repente, você me encontra e eu tô com a E aí, é muito real, né? Tem vezes que a gente, sei lá, encontra a pessoa que estudou na gente no colegial. Tá idêntico. O mesmo jeitinho, é verdade. Mesmo jeitinho, os mesmos hábitos, mesmo jeito, mesmo corte de cabelo, enfim, nada mudou. Eu acho que tanto na questão a longo prazo, né, da gente ver uma pessoa que a gente estudou há um tempo atrás, enfim, mas também a curto prazo no sentido de estamos aqui hoje conversando sobre um assunto e dependendo de como você que tá aí ouvindo a gente tá hoje, você vai tirar muito proveito dessa conversa. Dependendo de como outra pessoa tá, ela não vai tirar proveito nenhum, ela não vai conseguir interpretar ou absorver da melhor forma. Então, algumas pessoas vão sair dessa conversa pessoas melhores, mas outras não. Outras vão sair como se nada tivesse mudado, né? Então, acho que esse tempo existencial é bem isso, da evolução intelectual que cada um consegue ter tendo utilizado do mesmo tempo. Então, ambas ganharam conhecimento nesse assunto, mas uma ganhou mais, outro ganhou menos, né? Exato. Então, é isso. Bom, Bia, então, a primeira pergunta aqui que a gente vai trazer é o uso do tempo mesmo, né? Então, um questionamento para nós e para vocês, para a gente refletir todo mundo junto, o uso do tempo. Para que a gente tem usado o nosso tempo? Para onde que a gente está depositando a nossa energia? Então, para a gente evoluir, né? Para a gente se tornar pessoas melhores, a gente tá de fato usando o nosso tempo nesse sentido, com esse objetivo, ou a gente está usando só para dar conta de tudo, que é o famoso dar check na lista, né? Então a gente está só dando checks ou a gente está tendo uma evolução, tirando proveito, né, das nossas usando escolhas. o nosso tempo existencial, né? A gente está tendo um tempo existencial ou um tempo cronológico. Existe também o tempo escolhido e o tempo roubado. Eu trouxe de exemplo aqui a maternidade, que é o seguinte: imagine 2 mães, uma escolhe sair do trabalho para cuidar do filho e a outra simplesmente não escolhe. Ela meio que vai na onda de que eu preciso sair, eu não tenho muita escolha, porque na hora que ela vai ver ali, ela ganha muito pouco e aí para ela pagar uma creche vai ficar elas por elas, então não compensa e a mãe simplesmente vai, né? É como se fosse um empurrão social, porque o pai não pode parar, né? E a mãe precisa parar. Então, assim, claro que envolve muitos cenários biológicos, a mãe amamenta, o pai não, né? Então, a mãe que vai largar o trabalho, enfim. Só que é como se alguma coisa tivesse sido roubada, né? Tipo assim, exatamente. Como se a gente não... Que é o tempo escolhido e o tempo roubado. Então tem a mãe, a mulher que ela pode escolher e tem a mulher que não pode escolher. Ela simplesmente tem que ir, né? É o que acontece. Então... E aí, né, nesse cenário da maternidade, eu acho que o tempo, ele tem... Então, assim, a gente imagina vários cenários. O cenário que a mãe precisa tomar uma decisão e não tem escolha, e a mãe que
toma uma decisão baseada numa escolha, numa percepção de tempo que ela teve. Eu vou usar o meu tempo pro meu filho, para cuidar do meu filho, né? Usar esse tempo que não vai voltar e tal. Então, acho que tem essas questões de poder escolher e não poder escolher. De toda forma, o que eu trago pra gente refletir é sempre se a gente, pensando na nossa bolha, tá, gente? Porque não tem como a gente falar pelo né? outro, pensando na nossa bolha, mesmo que a gente tenha o privilégio de escolher, pensando nesse sentido, tá? Não pensando na situação da pessoa que não pode escolher. Então, eu posso escolher. Então, o que vai ser bom pra mim e pro meu filho? Eu vejo muito hoje, chegando aqui no 6º mês, né, pós-nascimento da Olivia, que existem mães e mães. Então, tem a mãe que ela vai escolher o tempo dela, de 12 horas que tem ali no dia, ela vai querer passar mais tempo trabalhando, porque ela prefere isso e tudo certo, não é que ela é uma má mãe por isso, ela prefere isso. Porque aí quando chegar à noite e ela tiver o tempo pra filha e pro filho dela, ela vai ser muito melhor, vai ser um tempo de qualidade. Sim. Agora tem um tipo de mãe que ela não consegue, é algo mais instintivo da mulher, daquele tipo de mulher, da sensibilidade, tem mulher que é mais sensível que outra. De querer ficar. Ela não vai aguentar ficar o dia todo fora e chegar e ter o tempo pro filho seu à noite. Às vezes ela vai trabalhar o dia inteiro, vai chegar à noite, vai estar péssima porque ela vai estar se sentindo culpada porque não ficou com o filho, né? Então acho que é esse jogo de cintura que a gente tem que ir tendo em todas as áreas da vida, mas na maternidade, como experiência própria, eu vejo que é isso. É a gente entender o que se encaixa pra gente, na nossa vida. O que faz mais sentido. E eu acho que até pra pessoa, às vezes, ô Isa, que também não tem escolha, né, que aquilo acaba sendo, tipo, roubado, enfim, né. Escolhido pela sociedade. Escolhido pela sociedade, talvez. Mas, de certa forma, até pra essa pessoa, eu acho que a longo prazo é uma... Porque quando a gente trata de maternidade, é o tempo que passa, mas ao mesmo tempo, quantas vezes pessoas queriam poder curtir os seus filhos entendeu? E não tem escolha, e precisa trabalhar, entendeu? Então, acho que tudo depende da forma como a gente vê e aquilo que nos é fornecido, né? Então, independente do que você escolhe ou do que, né, você tem que viver, o mais importante é você conseguir tirar daquele momento, sabe assim, daquele espaço, o melhor que você pode. Exatamente. Tanto pra você quanto pro seu filho. Então, eu penso que a gente pode levar por isso. Tá gravando, né? Tá gravando. Esse assunto é muito delicado, ele vai muito de mulher para mulher, mas aqui a reflexão que a gente traz com base nessa questão de tempo cronológico e tempo existencial tome decisões que vão fazer sentido para sua vida e para o que você sente. Se você sente que você precisa voltar para o trabalho, porque assim você vai ser uma mãe melhor, faz todo sentido. Sim. E se você sente que você precisa sair, eu vou contar a minha experiência própria. Hoje está sendo meu último dia no meu trabalho. Eu trabalho numa empresa, né? 5 anos que eu tô nela e eu decidi que não dava pra voltar presencial. A Olivia tá precisando de mim nessa etapa, nesse momento. Eu preciso estar junto e eu vou ser uma mãe, eu vou me sentir uma mãe melhor, eu vou me dedicar mais a ela, eu vou conseguir estar mais presente com ela sem tá num cenário que eu não me vejo. Eu preciso estar no cenário que eu me vejo, que é dentro de casa com ela. Então essa é uma escolha minha de hoje, né? Como vou, claro, conciliar, tentando outros trabalhos, fazer outros trabalhos junto, né? Com isso, mas o foco agora não é o trabalho. O foco vai ter que ser ela, precisa ser ela por ela e por mim também. Então, que bom, Isa, essa foi uma escolha e é uma administração muito louca de tempo que você tem que ter, uma reflexão que você tem que fazer do seu tempo, porque o tempo é muito precioso e a gente não, mais tem, né? E se a gente não tá bem, a gente não evolui na qualidade do tempo existencial, né? E o que eu penso também, Isa, é que o tempo ele não é igual para todo mundo. E eu vou até separar uma pesquisa aqui que eu fiz para vocês, que, por exemplo, assim, o tempo da mulher e o tempo do homem, eles não são o mesmo. Tipo, isso é fato, não tem o mesmo tempo. Porque, segundo pesquisa nacional da Amostra de Domicílios, do IBGE, mulheres dedicam em média 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas, enquanto os homens dedicam 11,7 horas, praticamente metade. Então isso dá quase 10 horas a mais por semana só de trabalho, de cuidado, né? Então 10 horas que para o homem sobram para descansar, empreender e tudo mais, e para a mulher que não sobra esse tempo.
Mas ao invés da gente olhar na perspectiva de, ai meu Deus, né, nossa, tal, eu penso que já é uma situação que tá mudando. Então, por exemplo, lá dentro da minha casa, o Felipe, ele me ajuda com os afazeres domésticos, sabe? Assim, nós dois trabalhamos fora, em alguns momentos já houve do tipo, mas você não fez isso? Mas eu também não tenho, mesmo tempo, né? A gente tá trabalhando fora, nós dois, então, então já houve uma evolução, né? Nossa. E é muito válido isso, porque às vezes já é uma coisa estrutural, né, e social, da pessoa falar, nossa, mas a mulher tem que cuidar da casa. Não, os dois precisam cuidar da casa, porque às vezes os dois trabalham fora, no meu caso, né? Então, eu vejo que já existe uma mudança, pelo menos assim, eu procuro essa mudança, porque eu não consigo olhar para esses dados e falar, amém, né? Tipo, é isso mesmo. Não, assim, ó, falando com bastante propriedade, porque eu tenho dois pontos de referências muito distintos. A minha família, né, o meu pai, todo o contexto que eu vivenciei lá atrás e o extremo que é o meu marido hoje. O Otávio, ele é uma pessoa, assim, ridiculamente, dá até raiva do tanto que ele é proativo, do tanto que ele ajuda, do tanto que ele faz tudo. Filho, descansa um pouquinho, tá? Não, tanto que tem vez que eu falo assim, que eu me sinto um lixo, sabe? Que às vezes eu tô reclamando de alguma coisa, mas isso aqui tá uma bagunça. Aí ele fala assim, mas o que você fez pra melhorar isso aqui? Eu fui lá, eu comprei o cesto, e pior que ele comprou mesmo. Ele foi e tomou atitude de cuidar da casa, tipo, a lavanderia tá bagunçada. Ele vai, ele olha tudo o que precisa de comprar naquele espaço, ele chega com as caixas, monta bonitinho. Então ele é muito proativo. E mesmo nesse cenário em que eu tenho o exemplo de um marido extremamente proativo e que ajuda, mesmo assim, a gente se sente sobrecarregada. E é uma coisa que é porque é da mulher. Tem atividade, principalmente agora sendo mãe, que é da mulher. Não tem como. Não tem como, assim, você... Eu vou te dar um exemplo. A gente tá com uma ajuda lá em casa... E aí eu saí pra fazer a unha essa semana. E na hora que eu vi, a minha tia que tava passeando com a minha filha, eu vi que ela não tinha colocado o negocinho que a Olivia precisa aqui pra cabecinha. E aí na hora eu já falei, Otávio, mas você não viu, não sei o quê, nanana. Então assim, a cabeça da mulher, ela pensa muito além do que a do homem. O Otávio não viu, ele não prestou atenção nisso. E a nossa, a gente não para. A gente fica então assim, mesmo você estando com a melhor pessoa do mundo do seu lado, você sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Não adianta, o mundo pode melhorar o que for, é instinto materno, é instinto da mulher, é a sensibilidade da mulher. Tem muita coisa que dá pra ser igual, mas a mulher é a mulher e o homem é o homem, não adianta. É isso, assim, é natureza, é biológico e isso não significa que um precisa sair prejudicado, que o outro também não, né? Tipo, eu penso que cada um tem o seu papel. Aceitar o limite de cada um, aceitar o limite de cada um, mas também não haver essa, sei lá... Não tem que ter essa desigualdade que existia antes. Exato. Mas também, mesmo a gente tendo avançado muito, eu acredito fielmente que não vai chegar a ponto de ser 100% igual. Porque, gente, impossível. Mulher é mulher. Não, e esses dias atrás foi interessante que lá no grupo, alguma das pessoas que rezam lá comigo falou alguma coisa, porque o homem... não sei, ela falou, tô aqui rezando, tenho que chegar em casa, ainda fazer janta, tenho que fazer... Aí eu falei, tipo assim, é porque também ela já era uma mulher mais velha, mas eu falei, os tempos mudaram, porque eu estou aqui no curso, o Felipe está fazendo a janta. Entende? Tipo assim, e as coisas mudaram, assim como tem coisa, sei lá, já que ele cozinha, eu lavo a louça e o nosso relacionamento funciona assim. Entende? Bom, e aí puxando por um outro gancho aqui, que é a carga mental, que a gente fala que é o terceiro turno, já tendo a ver com isso que eu falei agora, de eu ter ido fazer a unha e prestado atenção, uma coisa de algo que eu nem tava lá e minha cabeça ficou lá mesmo não estando presente, enfim. É a carga mental da mulher de administrar a casa, porque aquela mulher que escolheu ir trabalhar também, né, que ela saiu para trabalhar e deixou o filho numa creche ou com uma ajuda, ela chega em casa, ela ainda tem uma carga mental muito alta de administrar tudo. Porque é o que eu falei, o homem pode ajudar o máximo que for. Gente, não é igual, a mulher pensa muito mais em muito mais coisas. Por exemplo, eu tenho que pensar na troca de roupa da Olivia, tudo que ela pode querer usar ao longo do dia que a gente vai sair.
eu tenho que repor as fraldas na bolsa. Otávio, ajuda? Ajuda muito. Só que não pensa 100% igual a gente pensa, não adianta. Então, esse tempo, essa carga mental, ela vem de um terceiro turno para qualquer mulher, seja a mulher que escolheu ficar em casa para cuidar do filho, ou seja a mulher que saiu para trabalhar. Que ela existe pra mulher. Então, é um tempo ali que às vezes que a gente não conta. A gente não conta no tempo, soma do tempo cronológico. Mas ele existe. Ele tá lá, ele tá escondido. E então é uma carga mental que a gente enorme, tem diariamente. E você trazendo um pouco pra sua realidade da casa, eu penso que como mulher empreendedora, né, Isa? Porque às vezes eu tô num lugar, igual eu tô aqui gravando esse vídeo, mas tem tantas outras coisas que eu preciso ainda fazer. Tipo, como, sabe, assim, ainda preciso de mandar mensagem, eu preciso de fazer isso, eu preciso fazer tal pagamento, né? É uma loucura. Mas é importante, assim, diante de tudo isso, talvez, da gente chegar num lugar onde, nossa, eu tô no extremo, acho que começar também a pedir ajuda, delegar, sei lá, delegar mais funções. Exatamente. Porque o delegar é você ganhar, de certa forma, tempo, né? Você pagar pelo seu tempo, que eu acho super a favor disso. E uma coisa que eu até comentei com você antes da gente começar, que a gente estava conversando um pouco sobre o que a gente iria falar, essa semana eu vi um vídeo muito interessante que fala sobre as pessoas que vão ajudar, né, vó, enfim, ou seja, uma tia, a rede de apoio que vai ajudar uma mãe. Quando você vai oferecer ajuda para alguém, e eu acho que não só para a mãe, para qualquer pessoa que seja, você tentar fazer daquilo algo bem natural e não parecer que você está ajudando. Por quê? Se você chega na minha casa e fala, nossa, Isa, vai descansar, me dá aqui a Olivia, deixa eu cuidar dela, deixa eu fazer isso, deixa eu dar almoço para ela, eu vou fazer alguma coisa e fico parecendo que, nossa, eu deveria estar lá. Se ela tá me poupando, é porque é minha obrigação. Então, a mesma coisa da minha relação com o Otávio. Se o Otávio fala, não, deixa que eu dou o banho nela, não, mas é obrigação dele também. Então, ele trazer não, hoje eu vou dar o banho nela, é uma coisa assim, ó, é um detalhe. Mas isso alivia a pessoa que tá recebendo essa ajuda. Porque não fica parecendo algo forçado. Algo que você tá fazendo porque aquela pessoa precisa descansar, mas é a obrigação dela, ela que devia estar fazendo, entendeu? Então isso tanto pra uma dona de casa que tá precisando de ajuda em casa ou pra uma recém-mãe, vai ajudar, ajuda de um jeito leve, não deixa aquela pessoa sentir que é obrigação dela e que você tá pegando algo, sabe? Porque isso alivia também um pouco o mental da mãe, que é a questão da mulher em si, né? A gente tem essa dificuldade de administrar tudo, a gente acha que a gente tem que fazer tudo. Bom, então só para fazer o fechamento desse vídeo, Isa, quando a gente trata de tempo, tudo que a gente falou, o que pode, assim, solucionar, né, pra gente conseguir ter um tempo existencial e um tempo cronológico que faça sentido pra gente, começa na tomada de decisão. Exatamente. Sabe, na forma como a gente das coisas que a gente pode controlar, tá, gente? Porque tem coisas que acabam sendo incontroláveis. Tipo o trânsito, por exemplo. Você passou aqui nessa rua, pode ser que você pode escolher uma rua que não tem menos trânsito. Mas você tá na rua com trânsito, você não vai passar em cima dos carros. Você não tem um superpoder. Mas enfim, das coisas que a gente pode controlar, a tomada de decisão, ela é indispensável. Porque a partir do momento que a gente escolhe poupar ou não poupar alguma coisa, a gente já vai colhendo isso. Então, a partir do momento que eu resolvo manter um relacionamento com uma amiga, que eu vou chegar lá e ela vai ficar só reclamando, você entende que você vai usar o seu tempo para escutar sua amiga reclamar. Ou se você que falar assim, ai não, hoje eu não quero usar o meu tempo para escutar essa pessoa reclamar de alguma coisa. Sabe assim? Tipo, eu vou usar o meu tempo pra quê? Porque às vezes a gente acha muito, né, tipo, isso. Eu fico refletindo sobre isso, produtividade. Às vezes a minha agenda tá cheia, Aí de repente eu não sei nem por onde eu começo. Aí se é um dia que talvez eu tenha um tempo de qualidade para poder sentar e executar uma boa tarefa, você entende a diferença que eu consigo concluir aquilo lá e às vezes no menor curto de tempo do que ficar só indo pra lá e pra cá e voando. Exatamente. Né? Eu acho que a gente não inverter essa ordem, porque a gente vai ficar patinando no gelo se a gente tentar um tempo de qualidade ou um tempo existencial com avanço intelectual, se a gente não tomar uma boa decisão. Então, hoje eu compartilhei aqui com vocês que eu tomei uma decisão de sair do meu trabalho, de um dos meus trabalhos, né, que eu ia presencial, enfim, numa empresa, porque eu quero
eu tomei essa decisão porque eu quero um tempo existencial diferente. Eu tô prezando por outra coisa. Então, não adianta a gente querer milagre em conseguir o tempo existencial de qualidade. A gente precisa tomar a decisão primeiro e depois, como consequência, a gente vai conseguir moldar o nosso tempo de qualidade, né? Se a gente quer um tempo de qualidade, mas a gente arruma 1000 compromissos, não vai ter milagre, né? Que a gente vai fazer. E o tempo, e só pra finalizar mesmo o vídeo, assim, o tempo ele é igual pra todo mundo. Tipo, o tempo cronológico, ele é igual pra todo mundo, né? E aí, esses dias pra trás, eu tô fazendo o curso do Mastermind, que tô adorando, inclusive, e lá a gente leu, né? Que, tipo assim, sei lá, os filósofos, essas pessoas que realmente, assim, tem um tempo existencial que gera impacto, que reverbera até hoje na humanidade. Pensa, talvez eles tiveram o mesmo tempo que a gente, o mesmo tempo cronológico. Então, por que não? Por que a gente não pode cuidar do nosso tempo? Com certeza. Porque eu acho que é isso, é o tempo que a consequência dele é como a gente viveu a nossa existência. Hoje a gente é mais desafiado, né? Com a quantidade de informação, a gente é mais desafiado a filtrar mais. É mais difícil pra gente. Por mais que a gente tenha mais informações, eles não tinham tantas. E outra coisa, a informação que a gente tem muitas vezes é um conteúdo que passa tão rápido que você nem lembra mais. Mas... É isso. Mas é isso, gente. Foi muito legal. Foi ótimo. Eu amei. Foi ótimo. Então vamos refletir sobre o nosso tempo, né? O que você vai fazer agora? Trabalhar? Não, vou tomar um café com a dona Marta lá. Ai, tá vendo? Eu também quero. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.